Nesse processo, vamos agora pensar nesses vários tipos de problema e olhar para os ambientes de processamento que a gente tem, de uma forma relâmpago. Então, qual que é a ideia aqui? Lembrando lá do parafuso e do prego, vamos deixar isso de lado e vamos buscar as ferramentas certas. Achar exatamente o que eu preciso para resolver cada tipo de problema. E hoje tem muita ferramenta. Eu tentei colocar aqui algumas categorias. Então eu tenho as ferramentas clássicas, o Hadoop. Ela é uma ferramenta de agregação. Eu quero saber de totais, eu quero pegar um volume de dados e eu quero classificar isso em categorias. Então, isso o Hadoop me dá, o MapReduce me dá muito fácil. Eu quero fazer um fluxo de dados, eu tenho um punhado de dados que passam pelo meu sistema e eu tenho uma sequência que eu quero executar com eles, mas não é só agregar. Eu quero, por exemplo, criar aquela árvore de padrões frequentes e depois voltar em cada mensagem e dizer em que ramo da árvore que ela está. Então isso é um fluxo de dados. Dos melhores sistemas para fazer isso hoje é o Spark, é o melhor deles, e a gente gosta de pensar que a gente tem um muito bom também, que é o Ant-Hill. Eu não vou fazer muita propaganda doméstica hoje, eu vou falar do Spark como exemplo nesse caso aqui. Aí a gente tem ambientes específicos para processamento de grafo, para processamento de streams, para processamento de consultas, para quem vem da área relacional, está acostumado com SQL, muitas vezes você quer respostas simples sobre aquela massa de dados que está lá. Tem várias formas de resolver esse tipo de consulta. Pode ser a consulta em batch, que está mais relacionada com a ideia de ETL, ou pode ser aquela, não, eu tenho um especialista que naquele momento ele quer testar uma hipótese específica, ele quer resposta rápida. Então é uma consulta que a gente chama de quase tempo real. Eu tenho problemas de como que eu entro e saio com esses dados do sistema de forma organizada. Não só, eu vou copiar um arquivo daqui para lá, mas eu tenho uma fonte de dados que regularmente eu vou colocar dentro do sistema. E por aí vai. Modelos de Publish, Subscribe e outros que a gente pode usar nesse sistema. Bom, a ideia geral desse negócio de Big Data eu tenho muito dado, especialmente falando do Hadoop agora, eu tenho muito dado, eu quero dividir esse dado em blocos menores, eu tenho um punhado de máquina, cada máquina vai processar um pedaço desses dados. E como o processamento que eu quero é agrupar os dados segundo uma chave e depois contar, ou aplicar algum filtro qualquer sobre essa lista que foi associada com uma chave só, isso daí eu faço em 2 passos. Uma operação de map, que ajunta as chaves, uma operação de reduce, que faz o processamento em cima de uma chave só. Esse é o básico do Hadoop. Se o seu problema se encaixa nesse tipo, beleza, Hadoop é a ferramenta para você. Daqueles problemas que eu mostrei do nosso Spam Mining, só a totalização encaixa dentro desse processo exatamente. Aquele esquema de saber quantas mensagens vêm do Brasil e saem do Brasil, aquilo dali é uma totalização por atributos diferentes, aquilo dali funciona bem com o MapReduce. O resto não funciona com o MapReduce. MapReduce é o mais conhecido desses ambientes, então a ideia é você descrever, eu tenho uma operação que vai pegar um par chave-valor e eu vou juntar dentro de um escopo de, às vezes, terabytes de dados, todos os pares que têm a mesma chave. Essa é a operação de map. Nesse processo, eu posso fazer uma transformação desse dado, não tem problema nenhum. E depois, na hora que eu tiver agora uma lista de todos os elementos que tinham a mesma chave, eu vou fazer um processamento em cima deles. O exemplo canônico de MapReduce é o conta-palavras. Então, eu vou simplesmente contar quantas palavras tem num texto. Como é que eu faço isso? Separo todas as palavras, jogo as palavras no sistema, cada palavra é uma chave, eu junto todas as ocorrências da mesma palavra numa lista, e aí eu posso simplesmente contar qual é o tamanho daquela lista. É isso que está sendo feito aqui. Não vou entrar muito nos detalhes, isso daqui é o Hadoop mais conhecido. Então, em seguida, a gente passa para um outro problema, que é o problema de fluxo generalizado. Então agora eu quero fazer alguma coisa que não é um passo de classificar e contar. Meu problema é mais complexo, eu tenho algoritmos complexos que vão redistribuir o dado, não é só juntar tudo num lugar. Eu junto, depois eu separo de novo, por exemplo, eu gero aquela árvore de padrões frequentes, depois eu classifico de novo pela árvore de padrões frequentes. Ou eu quero iterar em cima desses dados, Hadoop não faz isso bem. Uma ferramenta que está ganhando muita popularidade para fazer isso é o Spark. Spark foi desenvolvido já tem uns 3 ou 4 anos, mas no ano de 2014 Spark explodiu.
a ideia agora é que eu descrevo, olha, eu tenho um conjunto de dados, esse conjunto de dados vai ser distribuído e eu quero fazer uma operação em cima dele, eu quero transformar esses dados. Não necessariamente só mapear e reduzir. Esses dados são representados por um conceito que foi definido em Spark, que se chama conjunto de dados distribuído e resiliente, e estável, confiável, que não desaparece, que é o resiliente. A tradução da parte tolerância a falhas é sempre difícil para o português. Bom, o RDD, né, esse dataset distribuído e resiliente, são coleções de dados. Elas vão estar espalhadas pelos discos porque não cabe tudo num lugar só. E não dá para processar tudo em um lugar só. Ao contrário do Hadoop, onde os dados sempre estão no disco, eu posso ter dado em memória, que ele nunca vai parar num disco. É um dado intermediário de processamento de um fluxo longo e ele não vai se passar no disco, ele fica na memória durante o tempo que eu precisar. E isso daí vai ser construído através de transformações em cima dos dados. Eu começo com um RDD, aplico uma transformação, eu tenho um RDD novo e assim por diante. Essas transformações têm atribuído a elas uma noção de proveniência. Então, de onde que veio aquele dado? Aquele dado era daqui, eu transformei ele assim e cheguei aqui. Se algum lugar der errado, eu perder um dado, eu volto lá e eu sei qual que é o caminho para construir ele de novo. Do outro lado, a gente tem as operações. Uma delas aqui, ó, map não é à toa. O Spark é capaz de fazer map reduce. É uma das operações que ele faz. Agora tem outras, né? Eu posso fazer group by, eu posso fazer filter e por aí vai. E eu posso fazer ações que seriam as reduções do Hadoop. Então eu posso pegar um conjunto grande e contar. Eu posso pegar um conjunto grande e coletar, extrair dali só um tipo de dado. E assim por diante. A ideia, então, em Spark, é que você cria um RDD, por exemplo, aqui a partir de um arquivo. Então tinha um arquivo de linhas lá com transações, eu criei o RDD, ele espalhou aquele arquivo nos dados. Aí eu posso, para aquele arquivo, definir transformações. Por exemplo, uma transformação que se chama aqui Lines with Spark é pegar todo o arquivo de dados e filtrar, tirando só as linhas que tem a palavra Spark dentro delas. Então nota que o lambda aqui não é para assustar, mas isso daqui é uma notação funcional para fazer isso. Bom, uma vez que eu tenho transformações, eu posso gerar um novo RDD. Um RDD que só tem as linhas daquele arquivo lá que tinham a palavra Spark. Basta eu aplicar essa transformação em cima do RDD original. Text file, dentro do meu ambiente, vira uma representação do RDD distribuído. E eu posso fazer operações em cima disso, onde eu vou totalizar, por exemplo, contar quantas vezes Spark aparece. Então, eu tenho aqui Lines with Spark, é essa transformação, e eu vou, por exemplo, contar quantas linhas tem. Ou eu vou verificar qual que é a primeira linha que aparece nesse arquivo com a palavra Spark. E por aí vai. Eu vou acelerar aqui. Você vai me dar mais 10? Beleza. Tá bom. Então não estou tão desesperado assim. Uma coisa interessante, ali aquele exemplo ele mostrava a criação de 2 RDDs, depois ele fazia uma filtragem por um RDD com uma transformação e uma segunda filtragem para mostrar especialmente a parte iterativa, aquilo é uma shell. Você pode fazer isso como consultas diretamente dentro do sistema. Uma coisa legal de Spark é que ele oferece interface para 3 linguagens. Python, todo mundo deve conhecer, Java, todo mundo deve estar cansado de conhecer, e Scala, que alguns aí podem estar começando a ouvir falar. Cada uma com as suas qualidades, né? Eu odeio Java, porque para escrever qualquer coisa em Java você tem que escrever muito. E eu sou um programador de C, eu gostava daquela simplicidade antigamente, o livro de C é dessa finurinha, qualquer livro de Java é assim. Python já é um negócio mais legal, só que Python é iterativo. Então é muito bom para fazer testes, mas se você tiver uma aplicação realmente que demanda muito processamento, ele pode não ser uma boa escolha. O pessoal que desenvolveu Spark optou por Scala. Então a linguagem original de Spark é Scala. É uma linguagem funcional que tem características de orientação a objeto e tem uma descrição da linguagem que é muito menor do que a de Java. E você não precisa de programar funcional se você não quiser. Algumas coisas ficam extremamente fáceis de fazer usando programação funcional, mas você não é obrigado a usar programação funcional em Scala. Então tudo isso tornou
Spark muito popular. Então esse slide Spark eu peguei de uma apresentação desse Pat McDonald, que trabalha na Databricks, que é uma startup que foi criada a partir da defesa de doutorado do sujeito que criou o Spark. Então é uma empresa agora que está explorando comercialmente. Spark é código livre e aberto, mas eles dão consultoria, né? Então eles ajudam o pessoal a usar. Então eles têm os argumentos sujeitos. A linguagem é rápida, é expressiva, você consegue exprimir muita coisa com pouco código. É eficiente, então ela chega a ser 10 vezes mais rápido do que Hadoop se o dado está no disco, e chega a ser 100 vezes mais rápida se você não precisa salvar o dado no disco. E o código costuma ser 2 a 5 vezes menor, em termos do volume de código que você tem que escrever, comparado com o código de Hadoop. Spark está sendo tão popular que existe uma biblioteca grande hoje na área de mineração de dados, chamada Mahout, que ela foi criada em cima de Hadoop, e no final do ano passado, eles emitiram um comunicado dizendo que eles não vão incluir mais nenhum algoritmo em Hadoop na plataforma, exceto por motivos muito especiais, e que eles estavam migrando para Scala e Spark. Então, é a bola da vez, vamos dizer assim. Tá? Se você quer aprender uma coisa nova, vai aprender Scala e Spark nessa área, que é onde o movimento está. Bom, na ideia de resumir, né, processamento de grafos, eu já disse, Hadoop não faz isso bem. Processamento de grafos é muito iterativo. A maior parte dos algoritmos de grafo diz, para todos os vértices, faça. Aí você faz alguma coisa com todos os vértices, depois você faz de novo. Pensa no algoritmo de cálculo de caminho mínimo. Você tem coleções de vértices que já estão com na árvore de caminho mínimo, tem vértices que não estão. Você tem que percorrer toda hora uma lista ou outra para determinar o menor, que você vai passar de uma lista para outra e começar de novo. Hadoop não faz isso de jeito nenhum, bem. Cada iteração dessa seria um map e um reduce, que vai para o disco toda vez. Então, o pessoal do Google, que foi quem inventou esse negócio, acho que está faltando a figurinha aqui, o pessoal do Google que inventou esse negócio já detectou logo que não era a melhor forma de processar os grafos da web que eles tinham. E criaram um outro ambiente, que foi o Pregel, que usa um modelo de programação chamado de Bulk Synchronous Parallel Processing. Bulk Synchronous quer dizer, eu faço um punhado de tarefa em paralelo, mas toda hora eu tenho uma barreira enorme, onde todo mundo para, sincroniza e depois começa de novo. Para processar grafo, isso não é tão ruim, porque você tem que fazer alguma coisa com todos os vértices do grafo e depois começar de novo. Então você só pode fazer a próxima etapa depois que você calculou aquela coisa para todos os vértices do grafo uma vez. Então, isso se tornou um modelo relativamente fácil de programar que o Google definiu. Então, a ideia é essa aqui. Você tem os processadores, cada um processa um tanto de vértices aqui, mas periodicamente eles têm que parar, trocar informação sobre o resultado do processamento nos vértices, numa barreira e começar de novo. Do mesmo jeito que Hadoop é a versão código aberta do MapReduce do Google, Pregel também foi publicado no artigo pelo Google, mas não foi distribuído. Então o pessoal criou uma versão de código aberto que é o Giraffe. Tem outras versões, a Giraffe é a mais popular. A Giraffe ela faz esse esquema de BSP, não vou entrar nos detalhes aqui de como que isso funciona dentro do sistema, mas ele usa o Hadoop por baixo. Ele corrompe o Hadoop, vamos dizer assim. Na verdade, ele escreve um programa Hadoop que só tem um map. E o map faz todo o processamento de todos os nós do grafo. E cada iteração, cada super step está descrito ali dentro do map, e o map tem um loop. Por que eles usam Hadoop, então? Pelo mesmo motivo que eu vou discutir lá na frente, fazer um sistema distribuído, uma das coisas é o modelo de programação, mas tem outras. E eles reaproveitam muitas das soluções que já estão prontas no Hadoop. Eles só mudaram a forma de programar. Então, essa é uma característica do Giraffe. Então, fazer um algoritmo como o PageRank, que é um algoritmo comum em processamento de grafos, fica muito simples com o Giraffe, porque o que eu tenho que dizer, olha, cada vértice calcula o PageRank. Roda aqui o PageRank é simplesmente a soma do peso das arestas que ele tem.
chegando nele. Essas arestas, o peso dessa aresta foi informado para ele no passo anterior aqui nessas mensagens. E aí ele atualiza o seu valor com esse PageRank. Todo nó tem que fazer isso. Na hora que termina cada passo desses, ele manda uma mensagem para todos os vizinhos, dizendo qual que é o PageRank dele, dividido pelo número de arestas que ele tem de saída. Esse é o cálculo do PageRank. Você soma o peso das arestas de entrada, pega esse peso, divide pelo número de arestas de saída e manda esse peso para cada aresta. Você faz isso várias vezes até o sistema convergir. A convergência está aqui nesse superstep maior do que 0, superstep menor do que k. Nesse caso aqui você vai executar k vezes esse algoritmo para chegar no PageRank. Fazer isso com Hadoop, extremamente difícil. Bom, eu vou saltar aqui 2 slides, que é a parte de processamento de streams. É um outro ambiente, é um outro tipo de processamento bastante importante, mas eu vou simplificar aqui e passar por ele. Os slides vão ficar disponíveis, depois vocês podem ter acesso aos detalhes que eu estou saltando lá. Bom, esses são os modelos de programação. Fluxo, stream contínuo, grafo e agregação, redução. Bom, agora, não é só isso que tem hoje no ambiente Hadoop. O volume de dados que você tem para manipular é tão grande que você precisa de ferramentas de ingestão de dados, quer dizer, ferramenta para você pegar o dado externo e colocar no formato que você vai processar. Tem várias ferramentas para isso. Ferramenta já específica para ir num banco de dados relacional e tirar os dados de lá. Ferramenta para periodicamente pegar os seus dados do Hadoop ou de um outro ambiente qualquer e gerar uma visão relacional desses dados. Ferramentas para você ir num conjunto de sensores que está funcionando na internet e coletar esses dados direto dos sensores. Twitter, por exemplo, você quer coletar todos os Twitters e organizar. Você descreve um códigozinho que é um ingestor, ele faz isso automaticamente para você. Eu mencionei a questão das transações. Então, ainda tem muita coisa que você descreve de forma simples com a lógica relacional. E às vezes você quer fazer isso em cima daqueles dados, que não necessariamente são estruturados, mas na parte deles que você consegue dar estrutura para elas, você pode fazer consulta. E tem vários tipos diferentes, várias soluções diferentes para isso. Depende se você está fazendo um esquema de consulta que é, na verdade, um ETL para limpar o dado para você poder colocar dentro do sistema, ou se é aquela consulta esporádica que você quer ali, num certo momento, uma resposta rápida para um problema. Tem ambientes diferentes para cada uma dessas coisas.